Bom dia, gente, tudo bom? E aí, cheguei. Então, acorda o menino e acorda a menina, porque olha, mais um domingo com você aqui nesse mês incrível, que é o mês de março, o mês das mulheres. Então, você já sabe, nessa mesa vai sentar uma mulher que eu vou te contar logo, que é educadora. O leque mais de profissões dela, ela vai falar pra gente sentada nessa mesa. Mas ela tem, meu amor, uma sina de ser cuidadora, de ser tão amorosa. Tem uma história linda no seu nascimento. Você deve estar já curioso para saber tudo que aconteceu, né? E eu doido para te contar logo, mas posso contar com ela. É, isso mesmo. E vou chamá-la para vir para minha residência, humilde residência, contar a sua história. Vem para cá, professora Guacira Farias. Bom dia. Como é que tá, artista maravilhosa? Tudo bom? Tudo ótimo. Gente, hoje eu usei preto porque ela assim? chegou de preto. Olha que coisa. Vocês nunca me viram de preto no programa, não tá vendo? Igualmente. Eu quase não uso É, preto. também? É. Pois vamos falar muito de luz hoje, né? Vamos. Também, porque a religião dela tem tudo a ver com luz, tá? Senta, minha amiga, e vamos conversar. Obrigada. Bater papo, porque se não for pra bater papo domingo de manhã, a gente nem aparece, né? Verdade. Ai, quase eu caía do banco, meu Deus. Cai, mas não caia do banco, Zezinho. Não, se segure, Zezinho. Se segure. Como é que tá essa pessoa linda e maravilhosa, cheia de energia, tá boa? Excelente. É. Graças a Deus, tudo bem, tudo na paz. Muito Que bem. bom. Acho que ninguém nunca vai te ver pra baixo, né, Guacira? Eu espero que não. Porque eu só vejo tu assim, com essa luz, com essa coisa boa. É sempre bom, Zezinho, a gente sempre buscar desenvolver o nosso lado espiritual para que as emoções da gente, por mais difíceis que seja manter equilibrada, estarmos bem. Vai, um dia a gente pode estar um pouco assim, querendo balançar, mas buscamos força e determinação do mais alto para que as energias estejam sempre bem sobre com a gente. Lembra que eu falei sobre energia, gente? É sobre isso. Eu podia até pedir ela fazer uma palestra aqui pra mim, gente. Porque não é Guacira. Não sou palestrante, não. Não, sério. não é. Amiga do céu, nem conto pra vocês como ela arrasa na oratória perfeita, maravilhosa. Um equilíbrio, e esse equilíbrio vai chegar na sua casa através de conexão espiritual, principalmente. Porque eu tenho certeza que dessa mesa aqui, vai chegar na sua casa aí muita coisa boa, porque o papo aqui vai ser tão bom e você deve estar querendo saber quem é esta pessoa que eu estou melando dessa forma. Essa pessoa é Guacira Farias, que é filha de quem, nasceu onde, como é que foi esse nascimento? Me conta essa história. Bem, eu sou filha de Manuel Bem-vindo, conhecido como Vino, morador de Poções, só que na adolescência ele vai embora para Itarantim, e filha de Leolinda, conhecida como Lió Itarantiense. Então, assim, eu sou de Itarantim, mas nasci em Vitória da Conquista, porque naquele período não existiam essas questões de ultrassom. Então, eu estava sentada no ventre da minha mãe. E aí, não mudei de posição. Aí ela fala que foi por preguiça, que eu não sentada, mudei né? de posição, que eu fiquei lá cômoda. Então, ela teve que ter esse parto em Vitória da Conquista. Então, eu nasci em Vitória da Conquista, mas nunca morei em Vitória da Conquista. Nunca, né? É uma Só conquistência. fiz nascer. É uma conquistência assim, disfarçada, É né? bem disfarçada, porque eu só fiz nascer e morei até os 16 anos em Itarantim. E o que te trouxe em Poções? Meu pai. Meu pai é filho de Poções, apaixonado por Poções. E aí ele decidiu que quando ele aposentasse, ele viria embora para Poções. Então, por isso que nós viemos para Poções em 1994, há 31 anos atrás. Ah, já é Poções, sim. Já de coração, assim, imensamente. Não deram o título ainda não, aquele título que dá nas câmeras, não deram não, né? Ainda não, mas eu sou poçonhense mesmo de coração. Sou uma itarantiense fervorosa, porque amo minha cidade, mas a terra do Divino Espírito Santo me conquistou por inteiro. Oh, que coisa boa. Hoje eu não tenho intenção de sair de Poções. Professora Guacira, assim vou tratar, gente, porque ela foi minha educadora. Não vamos falar de idade. Começa não, Guacira, pelo amor de Deus. Não vamos falar de sobre idade isso. nem de nomes de batismo, né? Que a gente não, né? A gente é batizado, o importante é isso, né, gente? Isso. Mas, Guacira, eu tive o prazer, eu digo prazer, né, louvável a Deus, de ter você como educadora. Quando tu chegava na sala, me dava vontade de dormir. Ô, gente, quero tanta calma. Mas olha a disciplina, filosofia. Fia, pois é. E aí, Guacira, eu queria saber, essa pessoa educadora veio traçando de que canto, de que lugar? Seu jardim de infância, sua fase de alfabetização? Eu acho que é genético, porque meu bisavô, que por sinal tem até uma escola no município de Poções com o nome dele, Bem-vindo José da Silva, foi o primeiro professor do município. Professor Bem-vindo. Professor Bem-vindo, pai da minha avó.
Aí, nesse caso, desde criança, eu gostava de dar aula para as bonecas. Mas eu confesso, não era a minha profissão de escolha a princípio. Eu queria ser promotora. Mas, naquela época, fazer faculdade de Direito era muito difícil e muito complicado. Nós não tínhamos a facilidade que tem hoje, nem a quantidade de universidades que tem hoje. Nós fomos ter isso a partir do ano de 2003. Que aí, com a gestão federal de 2003 para cá, é que foi abrindo esse leque de oportunidades para que tivesse a federal, as estaduais, os institutos mais próximos de nós. E na minha época não tinha, então o curso de Direito mais próximo era Itabuna, e não dava para ir. Aí então eu não fiz Direito, mas eu já lecionava. Porque eu confesso uma coisa para vocês, na minha época de magistério, existia uma coisa assim, os bons alunos eram convidados para substituir determinados professores no estado. Tinha isso mesmo. Isso, aí por isso que eu comecei a dar aula tão cedo. Eu comecei a dar aula com 18 anos. E aí eu fui dar aula no Alexandre Porfírio, depois eu fui dar aula no Roberto Santos. Senec. E aí, isso, Senec. Mas quando eu fui para o Senec, eu já era concursada. Já, né, Guacira? Já era concursada. Esse ano eu já estou fazendo 26 anos de concurso como professora do município. Aposentadoria batendo na porta, mas Tá tá não. jovem, viu? Tá não, eu Quantos anos, queria. Guacira? Porque eu tenho que esperar agora até os 57 anos para aposentar. Gente, o povo tá brincando com a gente. Tá. A reforma da Previdência de 2019 não foi gatinha para os professores. Meu Deus, Guacira. Infelizmente. Então, eu vou ter tempo de serviço, mas eu não vou ter idade para aposentar. Aí, trabalhar mais um pouquinho, seguir um pouquinho mais a carreira mas de não é, professor. isso é desafio que você pode tirar de letra. Guacira, qual foi a tua primeira escola aqui no município onde você estudou? Na época era o Senec, onde hoje é o Luiz Heraldo, porque eu fiz meu último ano de magistério aqui, em Poções, no ano de 1994. Aí depois você seguiu para qual? Aí depois que eu fiz, eu fui... Não, aí eu não estudei mais em escola nenhuma de Poções. Eu fui dar aula. Aí eu fui dar aula no Alexandre Porfírio e dei aula no Roberto Santos. 2 anos seguidos no Roberto Santos, 97 e 98. Na turma de magistério, substituindo a professora Vilma Abreu. Eu era Vilma Abreu. Tu era Vilma Abreu. Eu era Vilma Mas tu Abreu. não era igual Vilma Abreu, não. Vilma Abreu era agitadíssima. Não era não. E em 99 eu passei no concurso e fui dar aula no município. Aí eu comecei no Luiz Heraldo. E a faculdade sua? A minha Começou a chegar faculdade, quando? assim, chegou no ano de 2001, que foi minha primeira faculdade, que eu fiz o curso de administração. Então, hoje eu sou bacharelada em administração. Por que apareceu a administração no meio dessa educação toda? Por causa do direito, porque tinha as disciplinas de direito no meio. Então, aí eu tinha vontade e acabei fazendo administração. E por me desafiar nas exatas, porque eu não sou uma boa aluna das exatas. Eu gosto disso, da sinceridade, eu não sou uma boa aluna. Não sou boa aluna nas exatas. Então, não se podia contar comigo para as exatas. Então, foi um desafio. Mas aí eu gostei. E me especializei também em recursos humanos. Mas aí, ao mesmo tempo, eu já fiz a licenciatura em História, porque eu já estava dentro da área de meu trabalho. E depois me especializei em Políticas Públicas da Educação. E agora eu estou trabalhando definitivamente só na educação. Até na área de administração eu só trabalhei na parte educativa, porque eu fui tutora da Unopar por um bom tempo. De 2006 a 2017. Foi logo que chegou a Unopar? Foi logo quando chegou a Unopar. Eu fui na época só tinha 3 tutores, que era Daniel Torres, Sara, Priscila e depois eu. Que coisa boa. Você lembra da chegada da Unopar em Poções, assim? Lembro. Qual foi o frisson que ela causou na cidade? Grande. E foi um avanço para a cidade, porque a cidade não tinha nenhum curso de nível superior. Já tinha tido aquele curso de pedagogia para os professores, porque por uma imposição de lei, todos os professores tinham que ter formação na área. Então aí o prefeito na época trouxe o curso de pedagogia. Mas aí quando chega uma instituição de nível superior para abranger vários alunos da cidade e das cidades circunvizinhas, foi uma grande efervescência e foi um avanço para a cidade. Eu tive muitas turmas do curso de administração e de ciências contábeis que formaram alunos maravilhosos, que hoje estão no mercado de trabalho. Hoje você
diretora, né? Não estou mais diretora. Não é mais diretora? Não. Eu passei pelo Afonso Manta 6 anos na direção. Eu lembro que eu fui lá ver Várias vezes, porque você crianças. era uma pessoa abençoada no Não Afonso era? Manta. Meu Deus, hoje pula essa parte, bora. Não, mas foi uma coisa boa, porque você fez um excelente trabalho para várias meninas. Oh, meu Deus. Resgatou essas meninas de situações de vulnerabilidade que fez com que elas melhorassem a situação delas de vida e também buscassem ter, assim, uma profissão, buscassem se melhorar como pessoa. Foi excelente seu trabalho, Cezinho. Mas no Afonso Manta eu fiquei 4 anos como coordenadora, de 2013 a 2016, e como diretora de 2017 a 2022. Agora eu estou lá lecionando a disciplina de História. Consegue fazer uma avaliação breve da sua passagem como diretora? Sem ter que dar nota. Bem, não foi fácil, porque a escola tinha vários desafios. O primeiro é que a escola era uma escola do município em um espaço do estado. Então nós não conseguíamos praticamente nada. E também nós tivemos um outro grande desafio, organizar a escola na questão assim de humanização, porque existe um preconceito que as escolas que abrangem os alunos dos bairros periféricos não são escolas boas. Existe essa discriminação. E nós tínhamos um trabalho muito grande de humanizar esses alunos e mostrar para a sociedade que eles são pessoas tão valiosas como qualquer outra. Tanto é que do Afonso Manta, hoje nós temos pessoas que fizeram história, psicologia, odontologia, fisioterapia, mas infelizmente não é divulgado, não é comunicado para a sociedade, que esses alunos saem de lá preparados para o ensino médio e que também vão estar preparados para uma universidade e terem grandes profissões dentro da sociedade. Interessante. E tu contribuiu muito conosco, viu? Eu fico feliz por isso. Abro até um parênteses para dizer que Zezinho foi uma pessoa que resgatou uma aluna. Porque nós tínhamos uma aluna na época que ela não queria saber de nada. Aí um dia eu gostava de fazer pactos, falei assim, minha flor, o que você deseja para você melhorar? Conhecer Zezinho. Falei, tá fácil. Aí eu perturbei muito Zezinho. Zezinho foi lá. Daquele dia que ela te conheceu, ela se tornou a melhor aluna. Porque ela criou uma expectativa de ser igual a você. E aí essa menina deslanchou. Todo mundo passou a elogiar e ela terminou o Fundamental 2 com primazia de qualidade. Então eu também parabenizo a você pelo trabalho belíssimo que você vem fazendo também com essas meninas. Obrigado, mas tudo depende também de uma grande ideia, de uma grande pessoa, porque se você não tentasse realizar o sonho dessa menina, talvez ela estivesse da forma com que estava. Então isso faz um diferencial muito grande. Guacira, a gente sabe e entende também que você é uma mulher, né, que tem um lado espiritual muito forte, né? E a gente vai falar um pouco sobre espiritualidade também. Certo. Mas eu queria te perguntar o seguinte, uma coisa. Onde foi que tu encontrou o marido que tu tem? Antes de falar de espiritualidade, você vê, né? Que é o homem de luz, né? Tu sabe, eu chamei de homem de luz, né? Espírito de luz, né? Como você chamava. Na realidade, assim, eu conheci o Rogério em Poções. Mas nós nos conhecemos aqui e começamos a namorar 2 anos e meio depois. Mas ele é de Chiquié. E aí eu trouxe o Rogério para Poções. Eu tinha essa curiosidade de saber. E se você conversar com ele, você vai ver que hoje ele é apaixonado por poções. Ele fala de poções como se ele fosse filho de poções. Como se ele fosse eu tinha essa filho curiosidade, porque eu não vou falar Mas dele. ele é da Cidade de Sol. Só Cidade que, de Sol, né? mais Por isso uma é que ele vez, é ó, quente, o Divino né? Espírito Santo Agitado. abraçou ele. Amém. Ô, glória, homem de luz. Verdade. Guacira, vamos falar um pouquinho de espiritualidade, já que nós já falamos do homem de luz, né? Espírito de luz, né? O espírito do nosso marido, né, gata? Graças a Deus. Guacira, você é de que religião? Olha, eu sou espírita. E aí o pessoal tem aquela mania de dizer espírita kardecista, mas não existe isso. Existem as religiões de matrizes africanas, a qual nós temos um respeito enorme, porque tem um trabalho grandioso voltado também para o desenvolvimento cristão. Ô, Guacira. Oi. Já que você está abrindo essa lacuna, todo mundo fez isso aqui em casa agora, ó. Eu imagino. Eu já sei.
Vamos para os comerciais, vamos deixar as pessoas esperando pra gente falar isso no segundo bloco? Pode ser, Tudo bem, tranquilo. Gente, vamos tomar um cafezinho aqui, água, que eu nem servi um café, que a mulher tem uma energia tão boa que até o café tá aqui, tá? Rapidinho, em nome de Vida Saudável e Panificadora Conquista. Estou indo aos comerciais, já tô voltando, viu? Rapidinho. Tomar o café já chama o programa assim, né, Guacira? É verdade. E deixa eu perguntar a você em casa aí, se tá botando fogo no fogão, olha, cuidado, viu, pra não botar fogo no fogão todo, viu? Deixa só a boca acesa. Sabe por quê? Porque agora você vai poder pagar gás mais barato. Eu sei que você é cliente, eu sei que você é cliente global. Então vamos fazer o seguinte, se você quer cozinhar sem medo, meu amor, sem preocupação em o gás acabar, o bom, sabe o quê? É você comprar gás mais barato. É isso mesmo. Ela desliga o gás para não acabar. Preocupa não, tá mais barato, para deixar um pouquinho o café no fogo, não tem problema. Gente, estou falando do projeto em parceria com a Ultra Gás. Sabe por quê? Porque é global. Sabendo que você é cliente, você pode ligar para esse número aí, que você vai pagar R$15 a menos no botijão. Presente melhor do que esse? Só se for no São João, porque agora é o mês das mulheres. Beijo. Amiga, vamos conversar, bater papo. Vamos falar de luz, de espiritualidade. Guacira, me fala um pouco sobre sua religião. Porque eu frequento a mesma religião que você. Sim. Eu sei o bem que ela faz para mim e o bem que ela faz para a humanidade. Porque se é para falar de amor, é falar de caridade. Com certeza. Bem, o espiritismo, a gente tem que falar, deixar bem claro que não é uma religião. Ela é uma doutrina. E como doutrina, a ferramenta principal é trazer esclarecimentos, trazer princípios, normas para direcionar. Por que nós temos como religião? Porque é uma tríplice aliança. Junta-se ciência, filosofia e religião. E como citar dentro da doutrina espírita o primeiro princípio, amar a Deus acima de todas as coisas, e o segundo princípio, seguir a Jesus Cristo, que é nosso mestre, modelo e guia, então nós temos como nossa religião. Então, o Espiritismo é uma doutrina que traz esclarecimento sobre o porquê da vida. Por isso que é uma parte filosófica. Por que estamos aqui? Qual é o nosso objetivo? Para onde vamos? O que somos? Então, esse é o propósito da doutrina espírita. E também explicar que o que é que a gente segue? A gente não segue Kardec. Kardec foi apenas um codificador dos princípios. A gente segue a Deus. Porque Kardec era um professor, educador, pedagogo, e ele foi coletar todas aquelas mensagens espirituais e codificar. Então, por isso que é chamado codificador do Espiritismo. Mas nosso maior propósito, a nossa luz maior é Deus. E quem é o nosso exemplo para seguirmos? Jesus Cristo. Não existe outro. Ô, Guacira, quando você fala em codificação, só para as pessoas poderem entender, né, que não é um... É o telégrafo? Como é que chama? O telégrafo? Era o telégrafo. É isso. Não é sobre isso, viu, gente? Vamos falar um pouquinho das mesas girantes, talvez as pessoas conseguem entender um pouquinho. Eu sei que talvez seja difícil, mas vamos lá. Assim, para facilitar a compreensão, na França, do século que surgiu como século das luzes, na época já do iluminismo, final da Idade Média, a gente entra um pouco na história, porque o Espiritismo adentra um pouco a história, existia um fenômeno chamado mesas girantes. As mesas se comunicavam. E aquilo ali trouxe algo de incomum para a sociedade parisiense. E aí tinha um educador, professor, seguidor de Pestalozzi, que é um grande pedagogo que existe, chamado Léon Denisard Rivail Hipólito, que hoje codificado como Allan Kardec. Ele começa a ter essa curiosidade, levado pelos seus amigos. E aí começa a ver que aquelas mensagens ali eram verdadeiras. E começam a surgir mensagens de todas as partes do mundo. Dos 5 continentes começam a vir mensagens escritas e assinadas por espíritos que aqui já haviam passados, como Santo Agostinho, entre outros. E assim ele foi codificando. O que foi codificar? Organizar essas mensagens. E na sua primeira organização surge o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, onde é composto de perguntas e respostas. As perguntas são feitas por Kardec e respostas de espíritos superiores. Só abrir um parênteses, quando a gente fala de espíritos, é porque às vezes as pessoas acham e entendem que quando morremos, ou como nós falamos, quando desencarnamos,
acaba. E a vida não acaba. Não. A vida continua. O que morre é o corpo físico, não é? Essa matéria é que vai morrer. Agora, o espírito, a luz, a energia, ela continua viva. E a nossa consciência, os nossos saberes, o nosso conhecimento está bem justamente no nosso espírito. Às vezes eu digo, por propriedade, né? De que Deus é tão perfeito que Ele não iria fazer algo imperfeito. De forma alguma. Nós morremos e esse brilho, essa energia se acabar. Eu acho que Deus foi perfeito em tudo. Eu acho que o caminho segue, entendeu? Guacira, eu sei que a gente não se forma, né, espírita. Não. Mas existe a doutrina. Eu fiz o ESD, né? Fiz não. Ô, amiga, não é que eu fiz o ESD, né, gente? Eu desisti. Você começou. Eu cheguei na metade. Eu tenho os módulos todos aqui em casa ainda, viu? Foi, verdade. E eu percebi o quão diverso, né, o tão complexo é para você entender a doutrina. Que a gente menciona aqui, a gente às vezes fala religião, para que você entenda, mas não é religião, é uma doutrina. Nós somos cristãos, tá, gente? Então, o que é que acontece? Explica para as pessoas de casa o que é o ESD, para que eu não possa explicar e não acertar tudo. E fazer também aqui uma explicação, que você falou, nós somos cristãos, é importante falar isso. Porque às vezes as pessoas pensam que ser cristão é só quem que segue o catolicismo e o protestantismo. Não. Ser cristão são todas as religiões que acreditam nos princípios de Jesus Cristo. Por isso que o Espiritismo é uma religião cristã. E aí o que acontece? O que é o ESD? É o estudo sistematizado da doutrina espírita. Essa proposta veio da Federação Espírita Brasileira justamente para orientar as pessoas. Porque a gente só vai conhecer algo quando a gente estuda, quando a gente tem informação. Eu não posso falar daquilo que eu não conheço. Então, às vezes, nós julgamos determinados assuntos, determinadas situações, mas nós não conhecemos. Então, para que eu possa falar sobre algo, eu preciso conhecer sobre isso. Por este motivo, veio o processo de ter o ESD, que era o estudo sistematizado da doutrina espírita. E como você diz, ninguém se forma espírita. A gente estuda. Tanto é que dentro de uma casa espírita não tem sacerdote. Todo mundo está ali em um processo de aprendizado e está todo mundo aprendendo e todo mundo trabalhando. Para que juntos possamos nos melhorar. É uma troca. Guacira, gente, o espiritismo é um campo magnético incrível, né? Eu não sei se eu for falar de ectoplasma, que é tanta coisa que a gente falaria aqui, mas para que você em casa não fique, né, na confusão de casa, depois eu vou deixar até o Instagram de Guacira para você seguir lá, talvez você pode chamar lá no direct, tirar uma dúvida. A professora Guacira é ótima, gente. Mas Guacira tem um processo chamado, inclusive eu vou mencionar aqui um processo que é interessante. É o processo da carta de João Hélio. Não sei se você se lembra. Pra mim, gente... Da criança, né? É uma das histórias mais lindas que eu me emociono quando falo, mas eu vou me aguentar. Eu queria sempre falar um pouquinho sobre a psicografia, né? Porque eu vi a história de João Hélio e eu vi, através dos vídeos, João Hélio falando com a mãe, né? Então, fala pra gente desse momento lindo que é a psicografia. A psicografia é um ramo da mediunidade. Gente, é assim, quando se fala em mediunidade, é pano para manga. É muito pano para manga. É muito pano para manga. Por quê? Médium foi uma palavra criada por Kardec para que as pessoas entendessem o que era a comunicação do espírito com o ser humano. Mediava. Isso. É esse o processo. Às vezes as pessoas falam assim, é coisa do Satanás. Mas não é. Vamos dar um exemplo claro. O que é ser médium? É toda pessoa que tem seus pressentimentos. Você ouve uma voz, você fala, vixe, passou alguém por aqui. Aí você está pressentindo alguma coisa. Você tem um aperto em um coração, como se fosse uma intuição. Aí você fala, poxa, eu não estou legal, alguma coisa parece que vai ocorrer. Isso são sintomas da mediunidade. Os déjà vus, né? Corretamente. E nesse processo da psicografia, como foi o caso de João Hélio, foi o que aconteceu. Ele desencarnou na cidade do Rio de Janeiro, né, como criança. De forma trágica. De forma bastante trágica. E a família entra em desespero. E a sua mãe procura um centro espírita na qual o médium
faz a psicografia, que é a faculdade mediúnica de escrever através do espírito. Não é que o espírito vai entrar dentro do corpo do médium, não, viu? Isso também é importante falar. Nenhum espírito entra no corpo do médium, porque o médium já tem um corpo. Então, não se pode ocupar esse mesmo corpo. Tudo é através da mente. São os nossos pensamentos. Tanto é que Jesus já nos falava, orai e vigiai. Vigiar os nossos pensamentos. Então, por causa desta sintonia entre o espírito e o médium, que estava ali com a faculdade bem desenvolvida, feito um trabalho de meditação, de calma, ele consegue psicografar. E aí ele passa aquela mensagem para o papel, e aí vão ler, e depois também se vê a veracidade para dar credibilidade àquele fato. Por isso que é importante dizer que o espiritismo ele é uma ciência. Ele não passa tudo de vez. Primeiro é verificado se é verdadeiro, para depois informar. Com certeza. Isso Gente, é e quando a mãe de João ela vai no centro, ela não se apresenta, ela se posta em meio a uma multidão. E o espírito começa a comunicar com ela sem que ela saiba. As cartas ao final, se eu me equivocar, você me corrige. As cartas ao final, elas são lidas a uma plateia. E em meio à plateia, uma pessoa se identifica. Essa carta é para mim. E assim foi feito com a sua João. Se você tiver alguma dúvida, entre aí, pode pesquisar. Morte de João Hélio no Rio de Janeiro, não me lembro a data qual foi. Também não me lembro a data, mas foi no Rio de Janeiro. Foi muito chocante, entendeu? Ele foi retirado dos braços da mãe. Aliás, foi um assalto de carro, né, no farol. Né, os assaltantes chegaram, tiraram a mãe do carro e ela falou, calma, por favor, por favor. E eles, na agonia, não entenderam o que era para ser feito. Ela tentou abrir a porta de trás do carro, só para as pessoas entenderem esse ponto. Ela tentou pegar João Hélio, que era uma criança de quantos anos? Entre 4 a 5 anos. 4 a 5 anos. Isso. Estava no banquinho de trás do carro, ela tentou puxar. Na hora que ela puxou João Hélio, eles arrastaram o carro, a porta se fechou e o cinto de segurança prendeu ele pelos pés. E aí, ele foi arrastado a cerca de 8 quilômetros, ou um pouco mais. Imagina a dor que essa criança sentiu. Verdade. Mas aí, resultado, Deus explicou a ela o porquê que foi que aconteceu, porque quando um espírito, né, comunica com nós encarnados, é a comunicação de Deus, é a comunicação de Cristo, tá? Vamos seguir, né, amiga? Porque senão a gente se empolga. se empolga. Vamos falar de caridade, né? Porque eu acredito que a caridade é a forma mais sublime do amor. Verdade. Como é que é feita a caridade no Espiritismo? O lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Não é fora do espiritismo, é fora da caridade. Então não importa a religião que você tenha. O que importa é como você trabalha, o que é o seu coração. E nós sabemos que nós temos dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. A material é aquela que nós fazemos, como doações de cestas, como geralmente fazemos muito doação de kit de higiene, doação de material escolar. Lá no centro, no Grupo Espírita Semeadores da Paz, nós gostamos muito de ter o bazar solidário, onde as pessoas dão roupas, e essas roupas a gente faz tipo uma loja, e as pessoas que precisam de roupas, elas vão lá e vão pegando as peças de acordo com a sua pontuação, sem custo nenhum. Só tem que fazer 50 pontos. Fazendo 50 pontos, ela leva o que ela querer, da forma como ela querer. E é um trabalho bem interessante. Mas a principal caridade é a moral. É a nossa mudança interior. É o que eu faço de bom para o outro. E na atual sociedade em que a gente vive, a caridade mais difícil é a de ouvir. Quantas pessoas hoje estão precisando ouvir e quantas pessoas hoje estão precisando falar? E às vezes a gente não está com disposição para ouvir essa pessoa. Outras estão precisando apenas de um abraço, de um aperto de mão, de um sorriso, de um bom dia. E aí, essa caridade moral é a principal para qualquer ser humano. Aí você pode falar assim, Zezinho, mas como é que eu vou falar isso? Com o que você tem de melhor em você. É só doar. Doar, né? É só doar. Guacira, se eu estiver errado, tu me corrige. O perdão é um dos atos mais difíceis de nós encarnarmos. Com certeza. Vamos voltar para o segundo bloco e falar sobre o perdão. Tá bom. Tá bom?
terceiro bloco. Nós estamos saindo do segundo para o terceiro bloco. Gente, eu tô assim, sabe? Quando o papo é bom, já perceberam que eu me perco aqui, gente? Porque é bom demais. Gente, é rapidinho, pai bola, estou indo assim, em nome de Vida Saudável e Panificadora Conquista, porque o Capeco do Zé tá aqui, ó, e nós estamos aqui brindando. Vamos brindar com a Cida para Vamos começar? brindar. Adoro. Oi, gente, estou de volta. Como eu falei, estou com essa mulher de luz aqui. Falei que nós íamos falar de luz? Pois é, falar de espiritualidade é falar de luz, né? De caminhos, esperança e de caridade. Com a Cida, nós paramos na caridade no bloco anterior e eu queria continuar com você a respeito da caridade, que sem ela, né, não há salvação. Verdade. E aí, como a gente estava falando, então a gente tem esse trabalho, busca bastante mesmo, trabalhar a caridade material, porque a gente sabe das necessidades, que nós temos pessoas que têm necessidades maiores do que nós, porque todos nós temos determinadas necessidades, mas aqueles que são privados, às vezes, de um alimento, às vezes de um botijão de gás, às vezes de comprar um material escolar para seu filho, então a gente busca auxiliar. Na realidade, a perspectiva do Espiritismo não é só fazer essa caridade de assistencialismo. Gostaria de fazer muito mais, buscar o lado social. Por que buscar esse lado social? De desenvolver para que a pessoa pudesse ter um campo de trabalho, pudesse ter uma formação, mas infelizmente é muito difícil. Não é fácil trabalhar nesse aspecto. Então a gente mantém o assistencialismo, que também é necessário. E como eu havia dito, a principal caridade nossa é a moral. O que eu posso fazer para me desenvolver meu lado moral? Mudar. Por isso que a gente sempre fala, precisamos ter a reforma íntima, que é a nossa mudança interior. Porque nós somos apegados a muitas coisinhas e que a gente precisa deixar de lado. Eu acho graça quando as pessoas falam assim, eu tive uma inveja branca. Aí não tem inveja branca. Inveja é inveja, seja ela qual for. E é um defeito. Inveja boa, não tem inveja boa, nem inveja branca, nem nada disso. Que é você cobiçar algo que é do outro. Então a gente precisa lembrar que a gente tem que vencer. A gente tem que vencer o orgulho. Às vezes a gente é tão orgulhoso que a gente ainda fala assim, eu me orgulho de não ser orgulhosa. Então a gente já está sendo orgulhoso. A palavra orgulhosa é terrível. Orgulhosa, né? Egoísmo. A gente sempre tem essas questões. E um outro aspecto também nosso é a questão de desenvolver as virtudes que já existem em nossos corações. Só precisa desenvolver. É muito fácil a gente perdoar? Não. Perdoar é muito difícil. É um dos mais difíceis, né? É um dos mais difíceis. Por quê? Porque enquanto nós lembramos daquela ação, daquele fato, nós vamos estar corroendo por dentro. A gente diz o seguinte, o perdão ele não é de vez. A gente começa esquecendo a ofensa. Então, quando você esquece a ofensa, você começa a dar o primeiro passo do perdão. Depois você tem que lembrar o seguinte, nunca desejar vingança. Porque se você querer retribuir da mesma forma como você foi atingido, aí também vai ter problemas. Por quê? Porque a gente vai estar sempre criando um ciclo vicioso de violência. Eu te perdoo, mas eu não te quero perto de mim. Não é perdão, isso não é perdão. Então a gente ainda não conseguiu. É um processo muito difícil. Um processo lento e gradual, quando se dispõe a fazer. Por que você acha que o perdão é tão difícil nessa questão gradual? Você fala, vendo num contexto geral. Porque a gente é orgulhoso. Se a gente não fosse tão orgulhoso, a gente teria mais facilidade para perdoar. E o interessante é que você fala a gente, você não fala vocês. Não, mas porque eu tenho que me incluir, porque eu estou nesse processo de aprendizado. É um processo. Eu acho lindo a filosofia do Espiritismo. Porque todo mundo que sabe de fato a doutrina, ele se coloca na condição. Ele nunca coloca a imposição. Não, a gente tem aquela coisa, não precisa falar mal do outro, mas eu vou pegar exemplo do outro. Você aí nunca é nós nos púlpitos por aí. As pessoas costumam apontar o dedo. E o julgamento? A gente tem que lembrar de uma coisa. Paulo de Tarso já dizia,
tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E aí Deus, com toda sua soberania, que é Pai bondoso, nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio. Algumas pessoas não concordam com o livre-arbítrio, mas nós temos as nossas escolhas. Então, se eu procurei fazer algo a qual eu vou ser julgada, eu tenho que reconhecer a minha falta. O que não me cabe é eu julgar a falta do outro, porque ninguém precisa de dedos sendo apontados. Tanto é que quando você aponta o dedo para 1, 3 volta para você. Porque eu estou apontando aqui e o meu que deu quebrado para trás, ó, volta 4. Está voltando para mim. Aquele erro que eu estou vendo em você, eu tenho. Então, não me cabe julgar. O julgamento vem entre você e Deus. Porque nós temos uma coisa chamada consciência. E na consciência já está escrito todos os nossos atos. Aquilo que não foi bom, aquilo que não foi ruim, a nossa consciência vai cobrar através de Deus em nossas vidas. Então, não nos cabe julgar ninguém. Nós não somos juízes. Nós não estamos aqui para acusar porque nós erramos. Quem de nós nunca erramos? Quem de nós nunca falhamos? Então, como Jesus disse, atire a primeira pedra. Quem não tiver pecado. Quem não tiver pecado. Ele não fez isso com a mulher adúltera. Então, é o mesmo caso. Todos nós falhamos. Então, nós não podemos julgar. O que é que nós podemos fazer? Não repetir o erro. Se eu já vi aquele ali errando, falhando e não é bom, não é legal, a gente não pode repetir. Guacira, Jesus está voltando. Tu diria que Jesus já está em meio de nós? Todos os dias, constantemente. Porque as pessoas falam assim, Jesus está voltando, tudo vai se cumprir e tal. Eu queria entender um pouquinho Para isso. nós, Jesus já está entre nós. Quando eu estiver quando falarem o meu nome entre 1 ou 2 pessoas, ali estarei. Então, Jesus já está aqui entre nós. Quando a gente sorri, quando a gente faz uma coisa boa, quando a gente está no meio da natureza, quando a gente ouve o canto de um pássaro, quando alguém está sendo auxiliado, é a ação de Jesus sobre as nossas vidas. E a natureza é o caminho mais próximo. Com né? certeza, é a natureza o caminho mais próximo. Então, a gente não pode falar Jesus está voltando. Jesus já existe entre nós. Para que tanta demonstração de amor de Jesus sobre cada um de nós todos os dias da nossa existência? Então, Jesus já está aqui. Guacira, do que vive um centro? Você falou que o centro não tem sacerdote, né? Porque normalmente tem lugares que tem seu sacerdote que pedem o dízimo, gente, a oferta. Eu frequento o centro e nunca me pediram uma moeda. E eu vejo as coisas fluindo com tanto amor e multiplicação ali dentro. Eu tiro pela multiplicação dos pães, que tinha o trabalho dos pães, né, quando eu frequentava, existia. Como é que funciona essa questão de ajuda ao centro? Bem, o centro espírita, ele não cobra dízimo. E se alguma pessoa que se diz espírita estiver cobrando por alguma atividade, desconfie. Porque a gente segue aquele lema do Evangelho, como Jesus já diz, dai de graça o que de graça recebeste. Se nós recebemos todas as orientações de Deus de graça, então nós não temos como cobrar por isso. Mas a casa ela precisa ser mantida. Por exemplo, no centro que eu frequento, o Grupo Espírita Semeadores da Paz, é um espaço alugado. Então o que a gente tem? Uma outra pessoa que queira contribuir, estamos abertos a receber. E entre nós frequentadores, a gente dá sempre uma colaboração, R$5, R$10, aquele valor que você puder e se você puder naquele momento, porque às vezes também pode estar ali fazendo falta em suas atividades diárias. Mas nós usamos muito, por exemplo, copo descartável. Quantas pessoas chegam lá com um pacotinho de copo descartável? Maravilhoso, precisamos. Quantas pessoas chegam lá com papel ofício? Excelente, queremos. Então, toda doação que nos queiram dar é bem-vinda. E sobre relação dinheiro, é uma questão assim muito preocupante, porque não é uma instituição com fins lucrativos. Então, a gente não tem esse objetivo, esse propósito de arrecadar recursos financeiros. Por isso, nós não temos essa cobrança. Quem quiser doar alguma coisa, estamos abertos a doações. É só chamar a e saber como, viu, gente? Vocês viram a diferença, né, de uma religião e de uma doutrina, tá, gente? Só para você pegar o pique. Guacira, dizem que os espíritos de luz também traz
filhos de luz, né? Eu sei que você tem uma filha, né? Sim. A tímida, né? Tá tímida ainda? Mais ou menos. Catarina, nome de chique. Catarina, você é incrível, Catarina. É Ana Catarina. É Ana Catarina, porque né? foi uma escolha entre Rogério e eu. Que eu queria Ana. Você quer Em falar homenagem à minha Você avó. pode falar um pouquinho de Ana Catarina pra gente? Posso. Mas vamos fazer o seguinte, assiste um takezinho que ela mandou pra você. Ah, tá bom. Timidez Ana zerou. Catarina mandou, foi? Mandou. Bem, minha mãe, Guacira, é a pessoa, na verdade, mais importante na minha vida pra mim. Além de ser minha mãe, é uma pessoa companheira, gentil, muito educada e desde quando eu nasci vem me dando valores e muito importantes que eu vou carregar pelo resto da minha vida, por toda a minha trajetória. É uma pessoa que em momentos difíceis, mesmo que você não seja amigo dela, mas só conhecido, ela vai tentar lhe ajudar. É uma pessoa extremamente forte e bondosa. Assim, é um feixe de luz e ela ilumina todos os locais por onde ela passa e de uma forma muito sutil e carinhosa. Eu te amo. Que lindo. Ana fazer um vídeo, agora me emocionou. Pois é, Guacira. Porque Ana é super tímida. Muito, muito, muito mesmo. Assim, na questão de Ana Catarina, eu posso dizer o quê? Qual é o bem mais precioso que a gente tem? Os nossos filhos, a nossa família. É o que eu tenho assim, de mais precioso. Não é bens materiais, não é trabalho, não é nada. É aquilo que a gente tem na vida da gente. E Ana Catarina é esse bem precioso que nós temos. Eu sempre brinco o seguinte, então me fala, só vai ficar em Ana Catarina? Só. Por quê? Nós não temos estrutura para ter muitos filhos, porque nós não temos preparo. Eu não fui preparada para ser mãe de vários. Mãe sincera. Bem sincera, então eu sempre brinco, eu já tenho uma, então ali, ó, vou me organizar com sossega. essa. E é assim, eu não sei nem o que dizer, mas eu posso explicar e falar que eu acho que Ana Catarina veio para nos iluminar e nos orientar. Ela trouxe já iluminação desde quando estava ainda na minha gestação, quando o Rogério sofreu um acidente. Eu me recordo que eu estava com 7 meses de gravidez e no dia do acidente foi uma coisa interessante, porque eu que recebi a notícia. E quando eu cheguei no hospital, tava aquela efervescência, porque pessoas tinham morrido no acidente e tal. E aí a gente voltou para a Conquista. Quando nós chegamos em Conquista, o Rogério falou assim, parecia que tinha uma criança ao meu lado. Então a sensação que a gente tinha é que ela já estava nos protegendo. E ela ficou bastante agitada em meu ventre. E quando nasceu, ela trouxe assim uma alegria maior para todos nós. Então é um grande amor que a gente tem nessa existência, que com certeza já vinha de outras e vai permanecer para as próximas. Amém. Guacira, no mês de fevereiro, dia 19, foi seu aniversário. Isso. Né? Quero deixar aqui meus parabéns para você. Obrigada. Também foi aniversário de casamento. Foi, no dia 16. Eita! Tudo foi em fevereiro. Tudo foi Só faltou Ana nascer em fevereiro. Né? Já quero deixar você em meio a um mês de alegria, fevereiro, né? Graças a Deus, que diz que é o mês do carnaval. Por mais que o carnaval chegue em março, ele começa. E eu nasci em um sábado de fevereiro. carnaval. Foi, por isso é inverso de tudo, né? Mas eu quero já aqui te agradecer. Obrigada. Né? Porque, como eu falei para as pessoas no início do programa, o programa hoje vai ser rodeado de luzes, né? Mas não era holofotes. Nunca foram holofotes. É essa energia que faz a gente chegar na sua casa com essa paz, com esse amor. E hoje foi diferente. Hoje foi algo que você precisa se aprofundar, conhecer mais, estudar mais sobre a doutrina. Mas eu quero, né, voltar aqui até você, reforçar o agradecimento e deixar também para você esse espaço para que você possa fazer, claro, os seus agradecimentos. É gratidão. A gente tem que ter muita gratidão pelo que a gente faz, pelas pessoas que estão à nossa volta. Gratidão a Zezinho pelo convite, por estar dando essa oportunidade de falar um pouco sobre a doutrina espírita, um pouco sobre o processo da educação, porque sem a educação não há uma mudança no mundo. E
Então eu fico grata aos ouvintes, aqueles telespectadores que vão assistir o nosso bate-papo, que vão estar sempre presentes conosco, e dizer o seguinte, que tenhamos confiança, que dias melhores sempre virão e que sejamos pessoas esperançosas, porque por mais que tenhamos dificuldade, é através da esperança, desse verbo esperançar, é que nós chegamos a ter as melhorias que desejamos para nós e para o mundo. Então, muito obrigada a todos e muito obrigada, Zezinho, Obrigado, por aqui eu. estar. Viu? Bom, Gente, deixa eu pegar um dos trechos mais importantes que Guacira falou, embora ela falou tudo de importante. Mas e sua reforma íntima, como é que está? Chega uma hora que você tem que parar um pouquinho diante do espelho e falar assim, eu preciso melhorar. Se você não tiver espelho, pare diante dos seus pensamentos e melhore. Vigiai e orai. Levanta, vai fazer a comida e até a semana que vem. Tchau!